Oi, pessoal, como vão vocês? Hoje a gente começa a aula 12. Continuamos discutindo o tema tabela periódica. E na aula de hoje nós vamos discutir a tabela periódica unida à distribuição eletrônica que nós vimos nas últimas aulas. Porque quando a gente analisa essa tabela aqui, a gente consegue perceber que os elementos químicos dos grupos representativos, que são os grupos 1A, 2A, 3A, até o 7A, até o 0, no caso, né? Os elementos dos grupos A, ou 1, 2, do 13 ao 18, eles são elementos químicos que sua distribuição eletrônica termina ou em S ou em P. Os elementos do grupo 1A, todos eles, a distribuição eletrônica termina em S1. O que varia de um para o outro é o número de camadas eletrônicas que esse elemento possui. E esse númerozinho em frente ao subnível significa a qual período ele pertence. Consequentemente, o número de camadas eletrônicas que ele possui para serem distribuídos os elétrons. Então, o elemento do sétimo período, ele vai ter 7 camadas. Se ele pertence ao grupo 1A, a sua distribuição eletrônica vai sempre terminar em S1. Então, para o grupo dos elementos representativos, a distribuição eletrônica, os elétrons de valência, eles correspondem ao número do grupo. O grupo 2A, ele vai ter 2 elétrons de valência. O grupo 3A, ou 13, vai ter 3 elétrons de valência, 2s2, 2p1. O grupo 14, ou 4A, vai ter 4 elétrons de valência, e assim sucessivamente. O grupo 15 é o 5A, 5, 6, 7 e 8 elétrons de valência. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Então, os átomos eletricamente nêutrons de elementos de um mesmo período, por exemplo, analisando o período 2 aqui, apresentam igual número de camadas eletrônicas. Tá vendo aqui, ó? Todos os elementos do segundo período, eles têm sempre a sua camada de valência, a camada 2, ou M. Então, elementos de um mesmo período têm igual número de camadas eletrônicas. Os elementos do grupo 3 têm 3 camadas eletrônicas, do grupo 4, 4 camadas eletrônicas, e assim sucessivamente. O número de camadas é igual ao número do período. Beleza? A camada mais externa do átomo de um elemento químico é aquela que está envolvida diretamente no estabelecimento de união com outros átomos, ou seja, os elétrons da camada de valência que vão formar ligações químicas com outros átomos. Por isso, esses elétrons de valência são tão importantes na química. E eles conferem a cada um dos elementos de cada grupo características particulares, que a gente vai ver quando for estudar ligações químicas. Por exemplo, os elementos do grupo 1, eles têm a característica de doar esse elétron de valência. E um elemento do grupo 17, já que ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele tem a tendência de aceitar esse elétron para que ele fique com 8 elétrons de valência. E o elemento do grupo 1, quando ele perde esse elétron de valência, a sua camada anterior ela está completa também com 8 elétrons. Isto é uma característica, se chama regra do octeto, e é o que confere estabilidade aos elementos quando eles realizam uma ligação química. Então, a camada de valência é a última camada, é a camada com maior índice, e os elétrons dessa camada são os elétrons de valência. Elementos de um mesmo grupo da tabela periódica apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência, foi o que eu acabei de dizer. O grupo 1A apresenta 1 elétron de valência, o 2A, 2 elétrons de valência, o 3A, 3 elétrons de valência, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons de valência. Os elementos de transição, eles não seguem exatamente essa regra dos elementos representativos, então eles podem variar um pouquinho, o número de elétrons de valência não é correspondente ao número do grupo. Isso funciona só para os elementos representativos. Os elementos de transição, eles podem ter diferentes NOx, e a sua distribuição eletrônica termina sempre em D. Os elementos de transição externa,
a distribuição eletrônica termina normalmente em F, exceto aqui o 71 e o 103. Então, dá para a gente reconhecer se é um elemento de transição ou um elemento representativo. Elemento representativo, a distribuição termina sempre em S ou em P, e os elementos de transição, a distribuição eletrônica termina em D ou em F. Aqui, por exemplo, um elemento de número atômico 35, flúor, cloro, bromo. No caso aqui, o bromo, ele tem que a sua distribuição eletrônica termina em 4p5. Então, ele vai ter 35 elétrons, e esses elétrons vão estar distribuídos nesses subníveis aqui. Então, a camada de valência desse elemento é a 4s2, 4p5. E ela tem 5 mais 2, 7 elétrons, que é o que corresponde ao título do grupo, 7A ou 17. Então, o elemento do grupo 7A, como é o caso aqui do bromo, ele apresenta a sua camada de valência, a camada 4, ou a camada N, e ele possui, somando os dois subníveis da camada de valência, 4p6, aqui, 4p5 aqui nesse caso, e 4s2, 5 mais 2, 7, corresponde ao grupo 7A. Então, fica fácil identificar de qual camada pertence, de qual grupo pertence esse elemento químico, sabendo dessa particularidade dos elementos químicos representativos. Ok? Agora eu vou fazer uns exemplos de distribuição eletrônica para essa questão, né, da camada de valência e do número de elétrons corresponder ao número do grupo, ao índice do grupo. E vou fazer também uma questão do PISM de 2016, uma questão aberta. Beleza? Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de elementos químicos do grupo representativos, que são os elementos que pertencem aos grupos que têm nomenclatura A, ou os grupos 1, 2 e do 13 ao 18. Eu vou fazer a distribuição eletrônica de cada um deles. Aqui a gente tem o sódio como exemplo de elemento químico do grupo 1A, magnésio do grupo 2A, alumínio do 3A, nitrogênio do 5A e cloro do 7A. Com a distribuição eletrônica, vocês vão poder compreender melhor aquela tabela que eu mostrei anteriormente, em como que a partir disso é possível localizar esse elemento na tabela periódica, pois através da distribuição eletrônica você tem todas as informações do grupo que ele pertence, já que para os grupos, os elementos químicos representativos, os elétrons da camada de valência significam o número de elétrons, o número dessa camada, né? O número de elétrons de valência corresponde ao número dessa camada. Por exemplo, aqui eu sei que o sódio pertence à camada 1A. Então, a distribuição eletrônica do sódio, consequentemente, tem que terminar em 1. O magnésio da 2A, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 2. Alumínio em 3, nitrogênio 5 e cloro 7. Então, o cloro vai ter 7 elétrons na camada de valência, nitrogênio 5 e assim sucessivamente. Então, começando pelo sódio. O sódio, a distribuição eletrônica dele é feita da seguinte maneira, já que o sódio possui 11 elétrons, seu número atômico é igual a 11. Então, a distribuição eletrônica do sódio começa com subnível 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando de fazer a distribuição pelo diagrama das diagonais, ou de Linus-Pauling. Então, aqui foram distribuídos 10 elétrons, está faltando 1 para completar 11. Então, eu adiciono o próximo subnível, esse elétron. Então, a distribuição eletrônica do sódio, ela termina com subnível 3s1. Então, a partir disso, a gente pode tirar as seguintes informações. O índice 3 é o maior índice da distribuição, então, a camada de valência é a camada KLM, é a camada M, e o número de elétrons de valência é igual a 1, já que a gente tem somente um elétron na camada de valência.
Então, esse elemento, ele pertence ao terceiro período, já que a camada de valência é a camada M. Ele tem um elétron de valência, então esse elemento pertence ao grupo 1A. O magnésio, ele tem número atômico igual a 12, então a distribuição eletrônica do magnésio é a seguinte: 2p6, 3s2. Então a camada de valência do magnésio é também a camada 3, que é a camada M, e na camada M possui 2 elétrons de valência. O magnésio, ele também está no terceiro período, já que a sua camada de valência, ela tem índice 3. E a camada de valência do magnésio, ela possui 2 elétrons. O magnésio possui 2 elétrons de valência, que corresponde ao grupo 2A. O alumínio tem número atômico igual a 13, então sua distribuição eletrônica fica da seguinte forma. Lembrando que o subnível S tem no máximo 2 elétrons. Então, a gente tem que colocar o próximo subnível. A camada 2 já está completa, ela tem no máximo 8 elétrons. Então, o próximo subnível a ser adicionado é o subnível 3P. Então, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3P1. Então, nesse caso, a camada de valência do alumínio é a 3s2, 3p1. Lembrando que camada quer dizer todos os subníveis que apresentam o mesmo índice. Então, tipo assim, aqui a gente tem uma camada de valência que é composta por 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No caso do magnésio sódio, a gente tem que a camada de valência é formada por um único subnível, o 3s1, e no magnésio 3s2. Então, aqui, esse elemento ele também pertence ao terceiro período, já que o maior índice na distribuição eletrônica em relação ao número de camadas é o 3, então ele pertence ao terceiro período. Camada M. Quantos são os elétrons de valência? A gente precisa somar os elétrons dos 2 subníveis, já que quando a gente fala de camada de valência, a gente está falando de todos os subníveis pertencentes àquela camada. Então, aqui a gente tem 3 elétrons de valência, M igual a 3. Então, que caracteriza um elemento do grupo 3A, já que o alumínio é um elemento representativo também, sua distribuição eletrônica termina em P. Então, o último elétron a ser adicionado foi no subnível P, mas somando os elétrons da camada de valência, a gente tem 3 elétrons, o que indica o número do grupo. Então, esse elemento pertence ao grupo 3A. O nitrogênio, ele tem 7, número atômico igual a 7, então sua distribuição eletrônica é a seguinte, que a gente já distribuiu 4, então, a distribuição eletrônica do nitrogênio termina em 2p3, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a camada de valência do nitrogênio é essa daqui. Nitrogênio, e é a camada L. E a camada L, nesse caso, ela possui 5 elétrons. Então, o elemento nitrogênio possui 5 elétrons de valência, o que é denominado, que se refere ao grupo 5A. Tá vendo como coincide para os elementos representativos? Então, sempre quando vocês olharem os elementos representativos ou forem fazer a distribuição desses elementos, isso é característico de todos eles. Então, todos os elementos do grupo 1A, eles vão ter sua distribuição eletrônica finalizando em S1. Todos os elementos do grupo 2A em S2, todos os elementos do grupo 3A em P1, independente, o que vai mudar vai ser a camada, né? A camada de valência, por exemplo, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, os períodos que vão mudar. Os elementos químicos da camada 5A terminam em P3, como a camada de valência S2P3,
E os elementos da 7A, fazendo a distribuição para o cloro aqui, 2S2, 2P6. Fizemos 10, 3S2, 12, 3P5. 5, 6, 7, 17. Então, aqui nesse caso, a camada de valência do cloro é a 3S2, 3P5, é a camada M, e a camada M tem 7 elétrons de valência, 5 mais 2, 7. Ele pertence ao terceiro período da tabela. E aqui o nitrogênio ao segundo período da tabela. Então, a partir da distribuição eletrônica, a gente tem muita informação sobre o elemento, o período ao qual ele pertence e o grupo ao qual ele pertence, se for um elemento representativo. E os elementos representativos, a distribuição eletrônica termina sempre em S ou em P. Então, aqui deu para vocês terem uma ideia de como aquela tabela que eu mostrei, ela realmente funciona para todos os elementos. E como isso fica simplificado. Numa tabela, a gente tem elementos de um mesmo grupo com as mesmas propriedades. Por isso que todos os elementos do mesmo grupo, eles têm a mesma configuração eletrônica da camada de valência. Por exemplo, subnível S1, S2, P1, P3, P5. E o número de elétrons de valência corresponde ao número da camada. Aliás, ao número do grupo, perdão. O elemento cloro, ele tem 7 elétrons de valência, então ele pertence ao grupo 7A ou 17. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, então ele pertence ao grupo 5A ou 15. O alumínio tem 3 elétrons de valência, pertencem ao grupo 3A ou 13. E assim sucessivamente. Agora eu vou fazer um exercício do PISME, acho que de 2016. Que diz o seguinte, envolve esse assunto. O dia 5 de novembro de 2015 foi marcado pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, devido ao rompimento das barragens de rejeito proveniente da extração de minério de ferro na cidade de Mariana. Laudos técnicos preliminares indicam uma possível presença de metais, como cromo, manganês, alumínio e ferro no rejeito. A pergunta é a seguinte, a primeira delas, a letra A. Qual o símbolo químico de cada um dos metais descritos acima? Como eu falei com vocês, é importante que vocês tenham em mente o nome dos principais elementos químicos, porque numa questão do PISME, ou do Enem, ou do vestibular, pode vir para vocês escreverem o símbolo ou darem o nome a um determinado símbolo. Então, nesse caso aqui, os elementos químicos que estão descritos na questão são o cromo, manganês, alumínio e ferro. E o símbolo desses elementos vocês podem consultar a tabela, se quiserem, mas a tabela, lembrando que ela não vai vir o nome escrito, é aquela tabela que eu mostrei, preto e branco, na aula retrasada, passado retrasada. Então, aqui o cromo, ele tem seu símbolo químico Cr, o manganês Mn, o alumínio tem o símbolo Al e o ferro o símbolo Fe. Então, essa questão era só para colocar o símbolo de cada um dos metais descritos acima. Os 4 são metais, e os símbolos representados aqui embaixo para cada um deles, em ordem. A questão B, ela diz o seguinte, analise a distribuição eletrônica mostrada abaixo, a qual elemento químico presente no rejeito ela pertence. Então, a partir da distribuição eletrônica, a gente consegue tirar informações. Aqui ele está mostrando que o subnível mais energético é o D5, foi o subnível onde os últimos elétrons foram adicionados. A gente sabe que a camada de valência é a 4, porque é o maior índice, então,
A camada de valência é a camada 4, ou KLMN, ou a camada M. Então, a gente sabe, pela camada de valência, que esse elemento está no quarto período. Ele não é um elemento representativo, já que o subnível mais energético não é um S nem um P, então ele é um metal de transição. Então, a gente pode consultar na tabela. Outra coisa, a gente pode contar o número de elétrons que tem aqui para saber qual que é o número atômico, então fica mais fácil ainda. Então, esse elemento tem número atômico 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, 25. Tem número atômico 25, já que ele está falando, ele não falou de íon, ele falou a qual elemento químico presente no rejeito essa distribuição eletrônica pertence, ele não falou o íon. Então, o número atômico desse elemento é igual a 25 e ele pertence ao quarto período. Então, a gente pode ir na tabela, quarto período. Tá aqui, número atômico 25. É esse daqui. Então, o elemento químico ao qual se refere aquela distribuição eletrônica com o número atômico 25, localizado no quarto período, é o manganês. É o manganês. Então, essa questão aberta do PISM de 2016 era simplesmente ter noção de como era o símbolo químico desses elementos e saber analisar a partir de uma distribuição eletrônica, obter o elemento químico, achar esse elemento químico na tabela. Então, o mais importante de tudo é vocês prestarem atenção e saber quando ele está falando de um íon e quando ele está falando do átomo neutro. Então, aqui ele falou a qual elemento químico, ele não falou que era um íon. Então, é a distribuição do átomo neutro. Se é a distribuição do átomo neutro, a gente pode ir diretamente na tabela, contando os elétrons presentes aqui na distribuição, nos subníveis, somá-los e ir diretamente na tabela para saber qual é o elemento químico. Aqui a gente ainda deu uma formação a mais, porque o subnível, o nível de valência é o nível 4, então a gente já sabe que ele está na camada 4. Então, era simplesmente ir na tabela, localizar e responder qual é esse elemento, com o nome ou com o símbolo. Beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Até a próxima aula.